dentro seu e é Ele que sabe não só o que você veio buscar, mas o que você precisa. Então abre o teu coração e deixa Deus falar contigo. Aqui hoje estamos comemorando o Dia das Mães. Que privilégio sermos mães. Que privilégio que é trazer a vida. E hoje o título, como está ali, Mães que Inspiram. E eu separei aqui algumas mulheres que nos inspiraram, não só seus filhos a serem grandes homens de Deus, mas também até hoje nós nos inspiramos na história delas para que os nossos filhos também sejam um instrumento na mão do Senhor. E eu sou grata ao Senhor que lá no banheiro eu já ouvi a confirmação de uma das mulheres que eu vou estar pregando, vendo as adolescentes ensaiar. E cada coisa que cada um falou, o Senhor foi confirmando ao meu coração. Então abre o teu ouvido que o Senhor vai falar contigo. Aqui, como foi falado, uma mulher foi e se casou. Mas nessa época, um pouquinho antes da história, para quem conhece ou para quem talvez não conhece, estava vivendo Israel ali no Egito, na escravidão. E quando o faraó, passado alguns tempos, porque desceu ali o povo José estava no Egito, desceu Jacó com a sua família, e o povo começou a ser abençoado e ser prosperado. Porém, com um tempo depois, quando mudou ali o faraó, começaram a perceber que aquele povo ia se multiplicando e ia sendo abençoado, mas temeram aquele povo, por isso começaram a escravizar, para que eles pudessem não se aliar com outro povo, talvez em momento de guerra, e ali ser um tropeço para eles, e começaram a escravizar. Porém, não só escravizar, mesmo eles afligindo, porque, irmãos, o crente pode ser perseguido, o crente pode ser atribulado, mas isso não impede dele ser abençoado. E quanto mais afligia eles, quanto mais perseguia, mais eles cresciam, mais eles aumentavam. E foi incomodando aquele povo até o momento que eles falaram a parteiras: mata os meninos, deixa só as meninas, porque as meninas iriam se casar com o egípcio e iam misturar. Mas o Senhor não permitiu ali aquele plano maligno e usou com que as parteiras não fizessem aquilo que o faraó mandou. Então, nesse cenário, já vendo que a primeira parte do plano não foi resolvido, o faraó pega e diz assim a todo o povo: quando nascer menino, pega e joga no rio, mas se nascer menina, deixa vivo. E é nesse cenário de opressão, de morte, que talvez faria com que aquela moça tivesse medo de casar e ter um filho, porque talvez algumas pensavam assim: mas e se eu tiver um filho e for menino, vai ser jogado no rio? Mas essa mulher, corajosamente, ela se casou. Ela não olhou para esse cenário de opressão, de perseguição e de morte. Ela simplesmente continuou a caminhar. E a palavra do Senhor diz que ela teve um filho varão. E ela viu aquele menino lindo, forte, e ela, enquanto ela pôde, ela escondeu, ela guardou. E o Senhor fala para mim e para o seu coração: mães, vocês que têm filhos, protege os teus filhos, guarde e sustenta. Mas tem momentos, às vezes, que vai chegar momentos aí já não tem mais como você guardar. Aí você vai fazer como Joquebede. Lá na frente vai falar o nome dela, que é Joquebede. Ela fez um cesto, ela betumou e ela colocou a criança lá. A minha versão da Bíblia diz que ela colocou no rio. Eu sei que alguns acreditam que não foi, mas eu, como coração de mãe, eu acredito que ela fez aquele cestinho e colocou, porque na cabeça dela, no coração dela, é que as águas carregassem aquele menino e levassem a um lugar, alguém que cuidasse e que não fosse matar. Mas o nosso Deus faz com que o perseguidor seja o sustentador. Muitas das vezes, irmão, nós corremos dos perseguidores, mas o nosso Deus é diferente. Fez com que aquele que matava
que perseguia pegou aquele menino, criou, instruiu e capacitou aquele menino, porque um dia aquele menino ia ser o libertador de Israel, e esse próprio que perseguiu foi instrumento do Senhor, porque é o Senhor que tem todo o poder e toda a glória. O Senhor não perdeu o controle. Eu não sei qual situação que você está passando, eu não sei talvez em que situação estão os seus filhos, mas uma coisa eu te digo: se você protegeu, você cuidou, e chegou um momento que você não deu conta mais ou não está dando conta, coloca no cestinho da oração, coloca no rio do Espírito Santo, porque é o Senhor que vai cuidar. E canta lamassuri, clamandaia, remassuri, canta. Mãe, recebe o refrigério no teu coração. Aquelas mães que têm chorado porque os filhos têm caminhado em caminhos errados, não se desespere, vá para a oração, coloque no Espírito Santo, no rio do Senhor, que Ele vai te trazer de volta. E aí a gente vê que aquele menino volta porque precisava de uma mãe para amamentar, e ali a princesa não tinha leite, então o Senhor faz com que a sua própria irmã vai ali e ofereça uma mulher, porque era a coisa mais comum, era mulher que tinha leite e não tinha filho, porque muitas mulheres estavam perdendo seus filhos ali jogados naquele rio. E aquela adolescente, aquela menina chega ali e oferece, então a criança volta para o colo da sua mãe, e ali ela pôde criar. E ali começa então o nosso tema, que é mães que inspiram. E eu acredito que no momento que Joquebede estava amamentando o seu filho ali, estava cuidando do seu filho ali, talvez em lágrima ela dizia para ele: você não vai ficar muito tempo no meu colo, mas o Senhor te livrou uma vez e o Senhor vai te livrar de novo. E aonde você estiver, você vai ser um instrumento do Senhor. Você é um hebreu que o Senhor não permitiu que morresse, porque o Senhor tinha algo na sua vida. E a Bíblia diz que quando aquele menino cresceu, ela trouxe ali e entregou para que ele fosse instruído, para que ele fosse preparado para ser um príncipe. E ali Moisés foi instruído, Moisés estudou todas as matérias e se tornou um grande guerreiro. E chega um momento que ele, sabendo as suas origens, conhecendo o seu Deus, ele vai visitar os seus irmãos, e vendo a aflição, ele toma atitude por conta própria, talvez sentindo que ele era um libertador, porque para ter livrado ele como livrou, ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa na vida dele. Só que ele toma a atitude de tentar fazer por conta para livrar o povo de Israel. E ali, por causa daquele ato, ele teve que fugir. E ele ficou um tempo. A Bíblia não fala se Joquebede morreu, se Joquebede sabe onde ele estava ou se viu ele voltar. Mas eu tenho certeza que Joquebede sabia que assim como Deus livrou ele a primeira vez da mão do faraó e guardou ele, ainda deixou que ela instruísse ele, ensinasse ele do temor do Senhor e também das suas origens, eu sei que ela sabia: eu posso não saber onde está meu filho, mas o Senhor está cuidando. Ei, mãe, quero te dizer, talvez hoje tem mães que os filhos estão longe, como os meus estão. Ao mesmo tempo que é feliz o Dia das Mães, é difícil estar longe dos filhos, mas o mais importante é você saber que não importa onde teu filho está, o Senhor está cuidando dele. Talvez o seu filho está só longe, morando em outro país igual os meus, ou talvez o seu filho, você não sabe onde ele está, ou ele está em lugar que traz aflição ao seu coração. Mas eu quero te dizer, seja como Joquebede, não olha para o cenário, não olha para aquilo que diz vai morrer, mas olha que você tem um Deus que tudo pode fazer. Põe o teu filho no cestinho da oração, coloca na água do Espírito Santo, que Ele vai cuidar. E no momento certo, depois de preparado, o Senhor vai aparecer e vai usar grandemente. E nós vemos que Moisés se tornou um grande líder, porque teve uma mãe que ousou acreditar, fazer aquilo que estava ao alcance da mão dela, porque a Bíblia diz: tudo que te vier à mão,
faz conforme as suas forças. Às vezes nós nos achamos incapacitados. O Senhor não quer que você faça grande coisa. Ah, mas eu não sei fazer isso e aquilo. Faz aquilo que você sabe fazer. Joquebede sabia trançar, sabia fazer cesto, sabia ali batumar, e foi o que ela fez. O Senhor quer que você faz aquilo que você sabe fazer. Hora que vinha angústia, que vinha aflição, adore ao Senhor, ore ao Senhor, busque ao Senhor, seja um instrumento de bênção na vida do teu filho. Profetiza bênção e vitória, que ele vai ser um instrumento na mão do Senhor. Aleluia! Aleluia! E esse filho, devido à inspiração dessa mãe, a fé, a confiança e sabendo a sua origem, mesmo com caminhos diferentes, talvez teve momento que Moisés achou que Deus só livrou, que nada mais ia acontecer. Mas o Senhor vai buscar ele lá no tempo dele, porque não é no meu tempo, não é no seu tempo, não é do meu jeito, não é do seu jeito, mas é no tempo do Senhor. Porque às vezes nós queremos a forçar a fazer, mas é o Espírito Santo de Deus que faz a obra. Então, mãezinha, descansa o teu coração, entrega. Se você não tem força para fazer, se você não tem força para falar, apenas geme, apenas chore, porque a Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele intercede e ele transforma os nossos gemidos e as nossas lágrimas em oração, porque o Senhor conhece o teu coração. Conforte o teu coração agora. Talvez algumas mães aqui que tem criança pequena, que às vezes nós nos sentimos incapazes, mas não se preocupe, clame ao Espírito Santo, que é Ele que vai te instruir para que esse menino seja inspirado ao amor e ao temor do Senhor. Não temas, porque se o Senhor te deu, Ele te capacita, e um dia você vai ver o que o Senhor vai fazer através do fruto do teu ventre. Aleluia. E aqui nós vemos um cenário, o qual era fisicamente, tinha perseguição, tinha humilhação e tinha morte. Mas mesmo assim, Joquebede não temeu e continuou. E assim teve vitória, porque o Senhor honrou a fé dela, honrou a atitude, porque não adianta só termos fé, nós temos que ter atitude, porque em Tiago fala que a fé sem obra ela é morta. Então nós temos que crer sim, nós temos que colocar na mão do Senhor, mas também temos que fazer aquilo que precisamos fazer. Seja exemplo pelos seus filhos, seja uma inspiração e coloque eles na mão do Senhor, porque é o Senhor que vai cuidar. E aqui também em 1 Samuel 1:10, a gente vê a história de Ana, que foi contada aqui, né? Aí totalmente diferente, um povo que já foi liberto, que foi abençoado, que se tornou nação, mas nesse momento estava muitos corrompidos. E tinha uma mulher que ela tinha o desejo de ser mãe, mas a Bíblia diz que Deus cerrou o ventre dela. E todo ano, quando iam adorar o Senhor, a outra mulher do seu marido ali a humilhava e a perseguia, de tal forma que ela chorava. E só abrindo um parênteses, irmão, este culto aqui fazia parte de comer, porque era um sacrifício que entregava parte para o Senhor e tinha parte que aquele ofertante, a família comia ali. Mas Ana estava tão amargurada com a sua rival, que todo ano a Bíblia fala que bem na época de ir ali adorar o Senhor, ela cutucava e ela dizia: olha, é pelos meus filhos que vamos sacrificar, é pelos meus filhos que vamos adorar. Talvez você tenha passado humilhação, talvez você tenha passado luta e dificuldade. E eu fico olhando a história de Ana com um marido bom, um marido que a amava, independente dela ter filho, mas ela sentia aquele desejo. Porém, Ana talvez orou muitas vezes, só que talvez ela ficou tão presa ali naqueles afrontes, naquelas coisas,
que ela só falava: Senhor, eu quero um filho. Até que então Eucana diz para ela: por que você chora e por que você está triste? Eu sou bom para você. E ela, olhando para aquilo ali, ela entende que ela tinha um problema, que aquela situação só estava acontecendo porque ela tinha um problema, e não adiantava ela se irritar, ela se aborrecer com aquela situação, mas só uma coisa ela podia fazer: se derramar aos pés do Senhor. E ali ela vai diante do Senhor e ela derrama a sua alma e toda a sua amargura, como eu disse antes, que em gemidos inexprimíveis, porque a palavra diz que ela mexia a boca, mas voz não saía, tanto que até o sacerdote achou que ela estava embriagada. Só que agora Ana muda de atitude. Ela não pede um filho para dizer assim: Senhor, não está vendo que eu estou sofrendo, eu não tenho filho? Ela tem. Ela diz: Senhor, se o Senhor olhar para a minha aflição, para a minha dificuldade e me der um filho varão, eu vou te devolver. Qual é as bênçãos que você tem pedido do seu filho? O que você tem pedido na vida dele? Faculdade, bênção, saúde, restauração, para quê? Qual é a motivação? Se você até hoje não tem colocado, é claro que todos nós queremos o sucesso dos nossos filhos. Eu sou grata a Deus por todas as vitórias que Deus tem dado à minha filha, aos meus filhos. E eu tenho uma filha que fez faculdade e trabalha no governo. Mas eu sempre falo: Senhor, usa ela ali como instrumento do Senhor, para que ela possa mostrar quão bom e quão suave é o Senhor. Que ela possa ser um instrumento nas tuas mãos. Que ela seja luz para levar aqueles que precisam te encontrar. Se você não fez isso até hoje, faça. Diga ao Senhor: Senhor, os meus filhos, aquelas que ainda vão ter, ou que já têm, ou que talvez não está na casa do Senhor, diz para ele: Senhor, eu entrego os meus filhos ao Senhor. Talvez você vai dizer: mas irmã, os meus filhos já estão grandes, não são como Moisés que dá para pôr no cestinho, não é como Samuel que ainda vai gerar para servir ao Senhor. Mas para o Senhor nunca é tarde. Coloca na mão do Senhor, porque é o Senhor que vai cuidar. Porque espiritualmente não tem idade para Deus moldar, para Deus operar, para Deus fazer. Então, se você tem passado alguma luta, talvez alguma afronta, por alguma dificuldade que tem passado com o filho, não se desespere. Não olhe para a luta, não olhe para a dificuldade. Se prostre diante do Senhor, derrama toda a sua amargura e diga ao Senhor o que você quer. Entrega ao Senhor, porque Ele tudo fará. Aleluias! E como foi cantado aqui, ela orou, ela buscou o Senhor, ela votou e ela entregou. E nós vemos quão grande foi a inspiração dessa criança na vida dela, a atitude daquela mãe. E lembrando, irmãos, que não estavam mais em opressão e guerra, mas estavam num estado espiritual. Não eram todas as pessoas, mas os sacerdotes, a Bíblia diz que eles eram filhos de Belial, que eles faziam tudo errado. Os filhos de Eli prostituíam e faziam muita coisa. Irmãos, será que eu e você como mãe teria coragem de deixar os nossos filhos no lugar onde as pessoas estão fazendo coisa errada? Deixar aonde alguém está prostituindo, roubando de Deus, fazendo as coisas? Mas sabe por que Ana deixou? Porque ela não entregou para Eli, ela não entregou para o sacerdote, ela entregou ao Senhor. Aleluia! E o Senhor manda te dizer que não importa onde teu filho está, se você entregou ele para o Senhor, os exemplos não importam, porque é o Senhor que vai instruir, vai cuidar e vai sustentar. E mesmo ali, naquela situação lamentável daquele sacerdote, a Bíblia diz que Samuel agradou tanto ao Senhor, servia ele, que o Senhor falou com ele. E nós vemos a grande história do grande profeta que foi Samuel, porque uma mãe orou, buscou, entregou, e através da sua fé e da sua atitude, da sua instrução, porque até a criança desmamar, ficou ali com ela. E eu acredito que ela falou ao Senhor:
falou a ele: olha, você vai servir ao Senhor, olha só para o Senhor, teme ao Senhor, porque eu pedi você para Ele, e Ele é o teu pai, é Ele que vai cuidar de você. E nós vemos que ela foi uma grande inspiração e que Samuel foi um grande profeta. E nós temos também grandes outras mães que foram inspiração, algumas que nem nome não têm. Nós vemos Daniel, seus amigos na Babilônia, longe da família, longe do templo, longe de tudo, mas fiel ao Senhor e à lei do Senhor, porque alguém o ensinou, inspirou a ser fiel e ser verdadeiro no Senhor, não importa aonde ou a situação. E para completar, aqui em 2 Timóteo 1:5, Paulo diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. São exemplos de mães e avós que tiveram fé, de tal forma que os filhos foram moldados e transformados para servir ao Senhor. Aqui Paulo está falando de Timóteo. Timóteo tinha um pai que era grego, mas a sua mãe era judia e a sua avó, e estava ali instruindo ele. E nós vemos que Timóteo foi um grande instrumento na mão do Senhor, um filho espiritual na vida de Paulo, porque a fé da sua mãe e da sua avó pôde cooperar para que ele pudesse ser esse grande homem. Foi inspirado a crer no Deus verdadeiro e se entregar para que fosse um instrumento na mão do Senhor. E para concluirmos, né? Não importa o cenário onde está inserido, a sua fé, o exemplo que vai moldar o seu filho para o propósito que o Senhor tem nele. Nós sempre ouvimos um dito popular e que diz assim: nós criamos filho para o mundo. Nós não. Nós criamos nossos filhos para o propósito do Senhor. Embora eles vão viver no mundo, e como Jesus disse ao Pai pelos seus discípulos: Senhor, não peço para tirar do mundo, mas que guarda de toda corrupção. Porque nós criamos, nossos filhos são herança do Senhor, são bênção, fruto do nosso ventre, porque foi Deus que nos deu e o Senhor vai cuidar. Talvez tem mãe aqui que o filho está afastado como o filho pródigo, mas se você foi uma inspiração para ele, não se preocupe, faz como o pai, esteja ali só esperando que o Senhor vai fazer no momento que ele lembre que na casa do pai ele era abençoado e tinha bênção de pão, e ele vai voltar, porque quando nós instruímos os nossos filhos, colocamos o amor de Deus e somos inspiração de fé, não importa onde vai, o Espírito Santo de Deus vai trazer. E como as demais mães, né, como Ana, como Joquebede, foram um exemplo, que nós também possamos ser exemplos. Muitas de nós não crescemos no Evangelho. Às vezes algumas, quando veio para o Evangelho, os filhos já estavam criados. Mas como eu disse, para Deus não faz diferença. Assim como Paulo falou para o carcereiro: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A partir do momento que você aceitou Jesus, é aí que faz a diferença. Se você não tinha colocado, não sabia como fazer, então agora coloca os teus filhos na mão do Senhor. Aquelas que têm filho pequeno, continua intercedendo, colocando o amor de Deus, sendo exemplo, porque é o Senhor que vai cuidar, é o Senhor que vai fazer grande maravilha na vida deles. E eu quero agradecer a oportunidade aqui, o privilégio, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, e que o Senhor fala melhor a cada coração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.